Hoje vamos analisar o Fundo Imobiliário FVPQ11, que é o fundo do Via Park Shopping. Se você está começando nos FIIs, esse tipo de análise é importante porque mostra como um shopping realmente gera renda para os investidores. A ideia aqui é traduzir o relatório em algo fácil de entender. Primeiro vamos entender o fundo. O FVPQ11 é um fundo imobiliário que possui 100% do Via Park Shopping, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ou seja, quando você compra cotas desse fundo, você está basicamente se tornando sócio de um shopping center. A renda que chega para o fundo vem principalmente de aluguel das lojas, participação nas vendas, estacionamento, eventos e mídia dentro do shopping depois. Que o fundo recebe esse dinheiro. Ele paga despesas e distribui a maior parte para os cotistas. Agora, vamos para os números mais importantes do relatório. O fundo anunciou um rendimento de R$ 0,4 por cota referente ao mês para quem investe em renda. Essa é uma das primeiras coisas que importa. Se a cota está perto de R$ 71, isso dá algo próximo de 6% a 7% ao ano de dividend yield, dependendo do preço que você pagou. Não é um dos maiores rendimentos da bolsa, mas também não é considerado baixo para shopping. Agora, um ponto que pode confundir iniciantes: mesmo pagando dividendos, o resultado do mês apareceu negativo. Isso aconteceu porque o fundo fez retenções e ajustes de caixa nos fundos imobiliários. Isso pode acontecer sem significar que o fundo está quebrando ou algo do tipo. Por isso, olhar apenas um mês isolado pode enganar. O ideal é sempre olhar períodos maiores. Agora vamos falar sobre o desempenho do shopping. Em dezembro de 2025, o shopping registrou 33,4 milhões em vendas. Isso representa crescimento de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, o crescimento foi de 6,2%. Ou seja, o shopping vendeu mais do que no ano anterior. Para um fundo de shopping, esse número é muito importante, porque quando os lojistas vendem mais, o shopping tende a ganhar mais também. Outro indicador importante é o fluxo. O fluxo de veículos aumentou cerca de 2,3% no ano. Mais pessoas indo ao shopping geralmente significa mais consumo. Agora vamos falar de um indicador que investidores sempre acompanham: vacância. Vacância significa quanto espaço do shopping está vazio. Atualmente, o shopping está com cerca de 10,4% de vacância. Isso significa que aproximadamente 10% das lojas estão desocupadas. Não é um número ideal, mas também não é algo fora do comum. No ano anterior, estava pior, ou seja, houve melhora. Outro ponto positivo foi a queda da inadimplência. A inadimplência caiu de 14,6% para 9,6%. Isso significa que mais lojistas estão conseguindo pagar os aluguéis em dia. Para o fundo, isso é muito relevante. Agora, vamos falar sobre o ponto que mais impactou o resultado recente. O shopping teve um gasto de cerca de 4,8 milhões de reais com uma ação renovatória. Esse gasto acabou fazendo o resultado operacional de dezembro ficar negativo. Mas é importante entender que isso não é algo que acontece todo mês. Por isso, ao olhar o ano completo, o resultado operacional ainda cresceu quase 20% em relação a 2024. Ou seja, apesar desse impacto pontual, o shopping melhorou ao longo do ano. Agora vamos olhar para as mudanças nas lojas. Entraram algumas operações novas: Bambini, Park Life by Vivara Circo dos Dinossauros. Também houve saídas importantes. Entre elas, uma agência do Itaú, uma casa de câmbio e outras lojas menores. Além disso, um ponto que merece atenção é a saída da Smartite, que ocupava mais de 1.000 metros quadrados. Quando o distrato for oficializado, a vacância pode aumentar. Esse é um risco para os próximos relatórios. Agora vamos falar do preço da cota. Hoje a cota está perto de R$ 71, enquanto o valor patrimonial está perto de R$ 94. Isso significa que
o fundo está sendo negociado com cerca de 24% de desconto. Esse desconto pode ter dois significados. Primeiro, o mercado acredita que o shopping vale menos do que o valor contábil. Ou segundo, pode existir uma oportunidade caso o ativo consiga melhorar seus resultados. Isso depende muito da visão de cada investidor. Outro ponto importante para entender é a região. A Barra da Tijuca é uma área que possui muitos shoppings. Isso aumenta a concorrência. Quando existem muitos shoppings próximos, o fluxo acaba se dividindo. Isso pode afetar vendas, ocupação e poder de negociação com lojistas. Por outro lado, existem algumas mudanças que podem ajudar o ativo. Um supermercado foi inaugurado no shopping e também está sendo instalado um hospital em um terreno próximo. Esses dois fatores podem aumentar o movimento de pessoas na região. Mais movimento pode significar mais consumo e mais consumo pode significar mais receita para o fundo. Agora, vamos resumir os pontos positivos do fundo. Primeiro, o shopping continua ativo e relevante na região. Segundo, houve melhora na inadimplência. Terceiro, o resultado operacional do ano cresceu. Quarto, existe um desconto considerável no preço da cota. Agora, os pontos de atenção: vacância ainda relativamente alta, concorrência forte na região, saída de algumas lojas importantes e crescimento de vendas ainda moderado. Para quem está começando, a principal lição é a seguinte: um fundo imobiliário não deve ser analisado apenas pelo dividendo do mês. É necessário entender o ativo, o mercado em volta e os riscos. No caso do FVPQ11, estamos falando de um fundo que depende de apenas um shopping. Isso significa que qualquer problema no ativo impacta diretamente o fundo. Ao mesmo tempo, se o shopping melhorar, o fundo também melhora. Esse tipo de fundo costuma ser visto como uma tese de recuperação ou reposicionamento. Agora a pergunta que muitos iniciantes fazem: vale a pena? A resposta depende do seu objetivo. Se você busca renda muito alta, talvez existam fundos mais interessantes. Mas se você acredita que o shopping pode melhorar ao longo dos anos, o desconto pode chamar atenção. Por isso, o mais importante é sempre estudar antes de investir. Ler relatórios, entender os números e acompanhar os próximos resultados. Porque no mercado imobiliário, as mudanças acontecem devagar, mas quando acontecem, elas podem impactar bastante o investimento. E é exatamente por isso que acompanhar os relatórios é tão importante para quem investe em fundos imobiliários.